Presidente Pedrinho atende a um chamado importante e não vai sozinho na coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que relacionou cria do Vasco. Os preparativos para o jogo de amanhã. Fernando Diniz tem uma ausência marcante e um retorno importante. A partida vale o prestígio internacional do Vasco. Beleza pura? Povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno, jogo de amanhã diante do Melgar tem um peso gigantesco. Claro, vale a passagem para o play-off da Copa Sul-Americana. O Vasco não vai conseguir avançar de maneira direta para a fase oitavas de final, terá que passar por um play-off enfrentando o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores da América. O Vasco precisa vencer. Se o Vasco empatar amanhã, está fora. Vale uma grana? Vale. Vale uma boa cota financeira da Copa Sul-Americana. Mas vale algo muito mais do que isso. O prestígio do Vasco. O nome do Vasco dentro da América do Sul. Clube que ficou tanto tempo fora das competições internacionais, reaparece e não pode ser eliminado na primeira fase. Os jogadores do Vasco precisam entender a grandeza do clube. Quem não entende, que vá embora. Não sou favorável a essa história de público zero. O Vasco precisa da sua torcida. Aliás, a única coisa que vem prestando no Vasco já há algum tempo é a torcida. Eu sempre falo, o time precisa pagar ingresso para ver a torcida na arquibancada e não a torcida pagar ingresso para ver o time jogar. O Vasco só tem uma chance de ganhar o jogo e é com a presença da torcida. Ela é fundamental nas vitórias, tanto é que você olha o retrospecto do Vasco jogando em São Januário, é muito maior, muito melhor do que o retrospecto jogando fora. Então essa história de torcida zero, ninguém vai a São Januário, não sou favorável. Para mim, São Januário sempre cheio, sempre lotado. Fernando Diniz não terá amanhã o Hugo Moura, porque ele foi expulso na partida diante do Puerto Cabello. E também não terá Hugo Moura no final de semana contra o Bragantino, né? Porque ele foi expulso contra o Fluminense. Serão 2 jogos sem Hugo Moura. No jogo de amanhã, Felipe Coutinho, que não jogou contra o Fluminense, vai reaparecer. Eu acho que o Vasco não vai fugir muito de Léo Jardim, PH, João Vitor, o Luiz Gustavo e o Piton. No meio-campo, eu anotei aqui Cocão ou Sforza. Acho que o Cocão, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, o Verrete e o Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco que precisa sair amanhã vitorioso do estádio de São Januário. A convocação hoje do técnico Carlo Ancelotti teve a volta de um cria, Andrei Santos. O Andrei, que foi revelado pelo Vasco, vendido para o Chelsea, depois voltou para o Vasco por empréstimo, né? E aí saiu para o Nottingham Forest e atualmente está no Estrasburgo. É importante o Andrei Santos voltar a uma seleção brasileira para que ele possa voltar a um grande palco do futebol mundial. A cada transferência, o Vasco, como formador do Andrei, recebe uma boa grana. E o Andrei é um baita jogador. Conversando com algumas pessoas de dentro do Vasco e de fora também, mas que acompanham de perto as divisões de base, chegaram a me falar na época que o Andrei seria a maior revelação da história do Vasco da Gama, superando o Romário, que é a maior revelação do Vasco, né? O jogador revelado pelo Vasco que mais despontou para o mundo foi o Romário, né? O Romário é a maior revelação da história do Vasco da Gama. Para muitos, o Andrei Santos poderia superar o que foi o Romário. Boa sorte aí ao Andrei Santos.
E na convocação de hoje, que foi realizada em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, o presidente Pedrinho recebeu o convite por parte da CBF para participar do evento. O convite foi feito pelo próprio presidente da CBF, o Samir Chaldi, convidou o Pedrinho, não chegou sozinho, chegou ao lado do Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF. O Alain Belaciano também esteve presente, ele que é o presidente da Assembleia Geral. Pedrinho, portanto, aceitou o convite, compareceu. Eu também acho muito importante a presença do Vasco nesses grandes eventos. O Pedrinho comentou o fato do Carlo Ancelotti não ter convocado o atacante Neymar. Um dos nomes que foi ausência, né, dentro dessa convocação foi o Neymar. O seu lado torcedor sobre essa opinião? A gente sabe que o Neymar é o grande craque da seleção brasileira, vai fazer falta. Como você analisa como torcedor a ausência dele nessa convocação? Ele está voltando agora, né? Acho que pouco tempo, jogou pouco tempo ontem também. É um processo de recuperação. O Ancelotti acho que precisa até de uma questão um pouco mais imediata, mais rápida, por isso acho que é a ausência do Neymar. Mas ele recuperando, obviamente, treinando e recuperando a forma física mais rápido, acho que é um nome certo na seleção. Aí o Pedrinho, né, citei ainda há pouco, né, é muito importante, o Vasco está sempre presente nesses eventos, pessoa do Pedrinho, do CEO, você sempre conversa, você faz um network, você fala sobre futebol, você acaba reencontrando algumas pessoas, discutindo alguns temas. Às vezes você quer falar com uma determinada pessoa e não consegue se reunir, não consegue ter contato, e num evento como esse, você acaba conversando, você acaba pegando um certo contato, você busca informações, ainda mais se aproximando de uma janela de transferências, né? O Vasco precisa até resolver de maneira rápida o transfer ban que existe na FIFA, porque a partir do dia 1º de junho, clubes poderão contratar jogadores, transferência internacional aberta do dia 1º ao dia 10 de junho. Já falei sobre isso aqui. O Vasco estava se planejando, projetando resolver esse problema para o mês de julho. O Vasco estava projetando contratar jogadores no mês de julho. Está aí na boca de uma janela que vai se abrir no dia 1º de junho até o dia 10. Seria muito importante para o Vasco, até porque futebol é uma concorrência. Você fica de braços cruzados, outros clubes estão correndo atrás. Então, aquele atleta que você pretende contratar em julho, vem outro clube, contrata agora. Então, é importante o Vasco resolver essa parada do transfer ban para poder ir ao mercado com força e reforçar o time. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.